Vamos agradecer ao Pai. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã tão especial, por esse dia especial, porque cada dia carrega consigo uma beleza, um propósito. Tanta coisa tem para acontecer ao longo de todo esse dia e nós já te agradecemos, ó Deus, por cada decisão a ser tomada, pela receptividade de cada situação que iremos enfrentar ao longo desse dia, tendo a certeza de que o Senhor nos capacitará para cada uma delas. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, que possamos estar tão conectados com o trono da graça, que nada, seja qual for, ó Deus, a situação que devemos enfrentar, o Senhor, ó Deus, estará à nossa frente, pelejando por nós. O Senhor estará nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor nos conduzirá, ó Deus, em triunfo, diante de cada detalhe, de cada decisão a ser tomada. Apresentamos as nossas vidas diante do Teu trono. Somos gratos, ó Deus, por essa consagração nessa manhã. Somos gratos, ó Deus, pela vida, pela saúde, pelo propósito de vida, pela oportunidade de celebrar mais um dia. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela nossa casa que nos abriga, obrigado pela nossa família, obrigado pelo cônjuge, obrigado pelos filhos, obrigado pelo nosso local de trabalho, obrigado pelas pessoas com quem convivemos, pela mesa em que nós nos assentamos. Obrigado pelo alimento que é sempre colocado sobre a nossa mesa, que dizemos ao Senhor e dizemos ao reino do Espírito, porque nada nos tem faltado. O Senhor é o nosso bom pastor, que tem nos levado a pastos verdejantes, às águas tranquilas, tem trazido refrigério para a nossa alma, e por isso podemos nos levantar e dizer como o salmista: ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, nós não temeremos mal algum. Vamos dizer isso para a nossa alma, para as nossas emoções: nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Tu estás conosco. Nada mais real do que a Tua presença caminhando conosco. Nada mais forte do que a certeza de que Yahvé Sabaote caminha conosco em meio às fornalhas da vida, em meio às situações difíceis, aos momentos turvos que enfrentamos. Nós não estamos sozinhos. E acima de tudo, ó Deus, continuamente temos desfrutado daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós do trono da graça. A graça inaudita que nos desperta a cada manhã, junto com a bondade que vai à nossa frente, a bondade do Senhor, não de homens, mas a bondade do Senhor que vai à nossa frente, pelejando por nós. Obrigado, Pai. Obrigado por nos encher do Teu Espírito. Obrigado por nos permitir frutificar, ó Deus, o amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da mansidão, da paciência, do domínio próprio. Obrigado por poder expressar, ó Deus, através de atitudes, ó Deus, atos que são, ó Deus, encontrados somente na atmosfera do Teu reino. Por isso dizemos nesta manhã sobre nós, sobre a nossa casa, sobre cada lar aqui representado: venha a nós o Teu reino, reino de bondade, de misericórdia, de graça, reino de provisão. Venha sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre a vida dos nossos filhos, sobre as decisões que iremos tomar ao longo desse dia.
Venha a nós o teu reino, venha o teu reino sobre a nossa mente. Talvez se encontre neste ambiente aqui pessoas que têm vivido momentos de ansiedade, perturbados, preocupados. Que eles sejam assistidos nessa hora pelos valores e princípios do teu reino. Traz, ó Deus, visão de futuro. Traz no tempo presente a oportunidade, Pai, de ministrar ao coração de cada um, de trazer uma palavra, de dar a Deus uma tranquilidade, dar um bálsamo, porque sabemos enquanto a ansiedade e a preocupação domina a mente e o coração, isso é um impeditivo, ó Deus, para que tenhamos uma visão clara acerca daquilo que o Senhor tem para nós no tempo futuro. Obrigado, Pai, pela palavra que nos edifica, obrigado pela vida, obrigado por esse ambiente dessa live. Obrigado por esses alunos dessa escola bíblica online, por essas ovelhas queridas, pessoas que tantas aqui nem conheço pessoalmente, mas que o Senhor já tem plantado um amor tão grande, uma intercessão por elas, ó Deus, tão grande, ó Deus, uma preocupação. Eu quero lançar sobre o Senhor, ó Deus, a vida de cada um. Responda a cada um, Pai. Traz, ó Deus, uma nova vida, traga uma nova experiência, surpreenda a cada aluno aqui da Escola Bíblica Online. Surpreenda, ó Deus, o seu cônjuge, surpreenda os seus filhos, ó Deus. Surpreenda esta mãe que se encontra muitas vezes sem saber o que fazer, ó Deus, dentro da sua casa. Restaura as famílias, ó Deus. Traz a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ativa, ó Deus, o desejo do coração dessa esposa, Pai, de ver o seu cônjuge ao seu lado, professando a mesma fé, vivendo os mesmos valores e princípios do teu reino, Pai. Traz paz, ó Deus, no ambiente dessa família. Traz harmonia, meu Deus. Mas acima de tudo, traga as palavras de sabedoria nos lábios dessa mulher, para que ela fale na hora certa, no tempo certo, as palavras certas. E ao mesmo tempo traga para esse sacerdote, ó Deus, um posicionamento de alguém que é o responsável pela autoridade divina dentro desta casa. Que todos os homens desses lares aqui representados sejam posicionados, ó Deus, como sacerdote segundo o teu coração. Eu os abençoo nessa manhã, Pai. Eu declaro, pelo que praga nenhuma chegará nesta casa, porque está escrito que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Por isso eu me levanto nesta hora, coberto com o sangue do Cordeiro, armado com as armaduras de Efésios 6. Toda a força invisível das trevas que tem tentado roubar o projeto de prosperidade dentro desta casa, bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Eu me levanto contra todo espírito de escassez e eu ordeno, bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Toda artimanha do inimigo para roubar a paz dentro desta casa, toda artimanha do inimigo para tentar, ó Deus, minar esse casamento, roubar, ó Deus, a paz neste casamento, destruir este casamento, toda a força invisível das trevas, eu anulo, eu aniquilo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro saúde emocional dentro desta casa, eu declaro paz dentro desta casa, eu declaro harmonia dentro desta casa, eu declaro, Pai, libertação da mente, libertação no coração, libertação, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Visita, Pai.
onde for necessário. Vá ao encontro, o Espírito de Deus seja a força que essa família precisa, seja o bálsamo que essa casa necessita, Pai. Como intercessor, ó Deus, sobre este povo, eu os abençoo e declaro, ó Deus, que o Senhor é aquele que se levanta do teu trono da graça. O Senhor é aquele que se levanta nesta hora e estende o teu cetro de justiça sobre esta família e ordena paz, proteção, provisão, cura, libertação, na autoridade do nome de Jesus. Que haja sentido de vida, que haja sentido de vida, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, Jesus. Eita, Jesus. O Senhor está revestindo de força para você que tem dito: eu não aguento mais. Essa frase que saiu dos seus lábios nesses dias, Ele te visita nesta manhã, liberando a força que você precisa, dando-lhe habilidade. Respira fundo nesta hora, dando-lhe habilidade para que haja um posicionamento firme, seguro, mas em paz. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. O Senhor te visita aí. Está precisando de socorro? Ele é o teu socorro bem presente. Na hora certa, vai acontecer. Vai acontecer. Ele já envia anjos para te guardar em todo o seu caminho. Esteja debaixo deste lugar. Seja protegido. Seja ungido, capacitado pelo Espírito do Senhor nesta hora. Lembre-se, Ele te ungiu para uma missão, para um propósito. Receba, receba, não se desespere, aquiete o teu coração. Aleluia, aleluia. Bom dia para vocês que acabaram de chegar, sejam todos bem-vindos. Oh, Jesus amado, meu Jesus amado, aleluia, 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 aleluia. O teu Deus pensa em você, Ele cuida de você. É a certeza, querido, que todos nós temos que carregar. O respirar fundo,
da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Grande abraço, meu querido pastor André. Deus abençoe. Seja a graça do Senhor sempre abundante sobre vocês. Respirando fundo aqui para retomar as palavras que iniciamos ontem. Quem estava aqui ontem, traz aqui uma retrospectiva para a gente do que nós falamos ontem. Eu não tenho conseguido salvar as lives, por isso é muito bom que você acompanhe aqui as lives no momento exato onde elas acontecem, para não perder. Que algumas pessoas têm falado para mim que o Instagram tem passado por uma transição e por isso, talvez, eu não entendo muito dessa área, perguntei para algumas pessoas e é muito incerto. Do que nós falamos ontem sobre o tema de alma lavada, alma limpa, alma sem culpa, alma sem medo, sem sujeira, sem peso, sem mancha. Isso é possível para nós que temos ou que somos um ser tripartido, que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Começamos falando sobre isso ontem. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nessa tríade, nesse tripé relacional, nesse tripé constituído, nós precisamos trabalhar bem, nós precisamos de ser irrepreensíveis em todos eles. Como isso é possível? No mundo de perseguição, no mundo doentio, no mundo onde cada um quer tirar proveito das situações. É possível? Sim. Acredito que isso é um sonho de consumo de qualquer ser humano. Mas o quanto custa remover a culpa? Eu vou fazer uma retomada de ontem, né? Trazendo de ontem para a gente poder chegar aí aonde nós terminamos ontem. Até porque como a live não ficou salva, então muitas pessoas que estão aqui podem não ter conseguido assistir. Mas antes, vá lá e manda essa live para pelo menos 5 pessoas. Quanto custa remover a culpa, o medo, a ansiedade, lavar a nossa alma? Restaurar um relacionamento que você valoriza? Ter de volta a leveza da alma? Dormir bem, estar bem, viver em paz? Quem roubou a sua paz? Quem trouxe angústia para a sua alma? Qual foi a situação? Isso precisa ser muito bem discernido. Quem foi que roubou a paz da sua alma? O que chegou aí no ambiente da sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua vontade? Qual a ocasião? Qual foi a situação? Qual foi o problema que chegou aí e que ocasionou uma doença na sua alma? O texto de Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, mostra para nós aquilo que Jesus falou sobre a nossa alma. Ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Também falamos de Provérbios 14, versículo 30, que o coração em paz dá vida ao corpo. Mas quando a paz não está, o que o corpo recebe? Se você não está em paz, o seu corpo adoece. Se você não está em paz, alguma coisa entrou que roubou aquilo que o próprio Deus, desejo do coração dele, inseriu em nossas vidas através do fruto do Espírito. A alegria, a paz, é produção do fruto do Espírito em nós. Se eu tenho o fruto do Espírito, se eu manifesto o fruto do Espírito, obviamente eu tenho paz, eu tenho a alegria que eu preciso.
Mas se isso não está acontecendo, é porque algo entrou em mim que mudou a natureza do espírito, que a carne evidenciou, a carne deu espaço. Eu permiti coisas em mim que entrasse na minha vida e que me roubasse do meu papel original, de ser como Jesus. Ser como Jesus, produzindo paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Falamos ontem, trouxemos algumas perguntas para a gente refletir ontem. E uma delas foi: você já tentou dormir depois de um dia cheio e algo acusou a sua mente, a sua consciência? Já bebeu para esquecer algo? Nós ouvimos muito isso. Eu vou encher a cara para esquecer. Não funciona. Passa o efeito do álcool e às vezes você já fez uma outra besteira. Você já evitou se encontrar com pessoas por vergonha, por algum ato, por alguma situação? É muito interessante que às vezes você tem vergonha pelos atos dos outros, né? Por aquilo que os outros fizeram, e você fica ali com vergonha de ter esse encontro justamente por coisas não resolvidas. Você já se feriu ou fez algum mal a você conscientemente, como que para se penitenciar? Como uma frase que a gente ouve, às vezes a gente já disse: isso é imperdoável, eu não me perdoo por isso. Você já sentiu nojo de você mesmo, nojo de como você reagiu, nojo do que você fez, nojo do seu comportamento? Você já se sentiu um verdadeiro derrotado, mesmo depois de grandes conquistas? São perguntas que a gente precisa refletir. Você já lutou desesperadamente para esconder segredos das suas escolhas erradas, de coisas que você fez que depois você percebeu que não deveria fazer? Perguntas essas que precisam de reflexão. Mas quais são as características de uma alma suja, de uma alma imunda, de uma alma corrompida? Lembrando, quando falamos de alma, nós estamos falando da sede dos pensamentos, sentimentos e vontades. Estamos falando das emoções. Uma alma desorganizada, ela traz consigo sentimento de culpa, sentimento de vergonha, sentimento de medo. Ela tem a sensação de um constante vazio, que está sempre precisando de alguma coisa. Existe dentro dela um desejo de fuga. É uma pessoa ansiosa, deprimida, a sensação de perseguição, de descontrole. E muitas vezes alguns agem de uma forma compulsiva. E há diversos tipos de compulsões, como compulsão alimentar, da bebida, do sexo, do trabalho, das drogas. Uma compulsão no trabalho, sim, alguém que está ali, que só pensa em trabalho, só em trabalho, só em trabalho, só em trabalho, só em trabalho. Isso pode ser o reflexo de uma alma que precisa de um cuidado. Por isso eu te convido a olhar para isso nessa manhã. E nós sabemos que todo ser humano, o anseio do coração do ser humano é encontrar a paz. A paz dentro do relacionamento conjugal, a paz nos relacionamentos com os filhos, a paz dentro do trabalho. E uma frase que nós trouxemos ontem de Albert Einstein, que ele diz que a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. E significa que a falta de paz é desumana. O ser humano precisa de paz. E começamos a falar sobre esse assunto ontem, porque Jesus veio trazer paz. Ele mesmo diz, no Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 27. Deixo-lhes a paz. Se ele deixou, significa que ela faz parte. Se ele deixou, é porque ela existe. Ele disse: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Se Jesus deixou a paz e você hoje percebe que o momento que você está vivendo, você está ali naquela turbulência, naquela ansiedade, aquela preocupação, significa que entrou alguma coisa que não deveria entrar. Iniciamos ontem falando sobre as decisões. Escreva essa palavra para mim aí, decisões. Eu só vou começar a falar depois que alguém começar a escrever. Decisões. Falamos ontem em algumas decisões, começamos ontem a falar sobre algumas decisões para lavar a alma. Algumas decisões para limpar aquilo que está sujo dentro de nós. Algumas decisões que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Diga decisões, porque decisão, querido, eu não posso fazer por você. Eu posso orar por você. Eu posso te dar uma palavra. Eu posso fazer um discipulado com você, mas eu não posso decidir por você. Deus entregou para o homem o direito de escolha, o livre-arbítrio. A decisão cabe a você. A única coisa que eu posso orar é para que você tenha forças para fazê-la diante dos momentos de fraqueza que você enfrenta. Mas decisões são necessárias, a decisão de se levantar dessa situação que você está vivendo para mudar, a decisão de ir resolver as questões, a decisão de se levantar e buscar a vida, e buscar uma nova oportunidade, buscar ali um novo destino. Cabe a você. Eu tenho as minhas decisões, você tem as suas. Iniciamos ontem falando sobre essas decisões. A primeira coisa é reconhecer que há algo errado na sua alma. Não camuflar. Não achar que está tudo bem. É de reconhecer que algo precisa ser mudado. E ontem nós trouxemos aqui a palavra do apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo reconhecendo que precisava de ajuda. Reconheça que precisa de ajuda, mas reconheça primeiramente diante de Deus. Pai, eu estou aqui com a minha alma, eu quero lavar a minha alma, eu quero abrir o meu coração, eu preciso de ajuda. Essa é a intenção do meu coração, essas palavras que saem da minha boca, as palavras que saíram da minha boca, eu as revogo, cancelo, ó Deus, essas palavras na autoridade do nome de Jesus, e eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, porque o meu coração está imundo, as palavras que saíram do meu coração são imundas. É o reconhecimento de que há algo errado na sua alma, a intenção do coração. Outro dia eu estava numa vigília e Deus me disse uma palavra dizendo que muitas pessoas não conquistam aquilo que Deus tem separado para que elas prosperem, para que elas conquistem, por causa da intenção impura do coração, por causa da motivação errada do coração. Todos nós, queridos, todos os dias, precisamos fazer uma avaliação de como está o nosso coração. Às vezes, eu encontro com as pessoas e a primeira pergunta que eu faço é: como está o seu coração? Nós precisamos avaliar as intenções do coração. Quando o salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau, é porque nós temos que fazer essa avaliação para tirar aquilo que não é bom, aquilo que entrou dentro de nós, mudar a nossa rota, mudar o nosso destino, lavar aquilo que está sujo dentro de nós, para que a gente tenha, de fato, emoções restauradas, emoções
que possam trafegar bem entre as relações. Grande abraço, Dani, Deus abençoe. Então pense, o primeiro passo é isso para ter uma alma lavada. Reconhecer que há algo errado. Todos nós erramos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Ele disse em 1 Timóteo 1,15. Veja bem o que ele disse para nós também em Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim. Olha aqui. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que escreveu as cartas maravilhosas que nos abençoam como igreja todos os dias, que nos edificam, que nos limpam, que nos purificam. Ele mesmo diz, eu sei que em mim nada de bom habita. Às vezes, muitas vezes a gente bate no peito assim, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa maravilhosa, eu sou o cara. Não. O coração do homem, ele é enganoso. Existem motivações do nosso coração que não se conectam com aquilo que sai do coração de Deus. Não. Se o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que nada de bom habita em mim, ele está falando, e ele diz, isso, a minha carne. Porque o nosso maior inimigo mora dentro de nós. Ei, o seu maior inimigo mora dentro de você. É a sua carne, que milita, que luta, que briga ali. Se quer fazer o bem, ela quer ali o mal. Você quer buscar ali a edificação e ela quer te puxar para um outro lugar. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, concluindo esse texto, ele fala, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo estava falando de uma luta interior, e essa luta todos nós enfrentamos. Você enfrenta, eu enfrento, todos nós enfrentamos. O grande apóstolo Paulo, ele não tinha problemas em reconhecer o seu erro, reconhecer as suas dificuldades. Todos nós precisamos encarar o nosso momento de negação, de sair da negação. Um dos piores pesos da alma é fingir que tudo está bem, que não tem nada de errado. Chega diante do Senhor, rasga o seu coração. Rasga o seu coração e diz para Ele, Pai, eu estou assim. Eu estou me sentindo dessa maneira. Pai, eu estou me sentindo assim, eu estou reagindo dessa maneira, eu tenho pensamentos errados, pensamentos sujos, eu tenho vontades, às vezes, que me surpreendem, que estão fora daquilo que é a tua vontade. Fingir e fugir são um trabalho ingrato, porque acabamos descobertos, envergonhados, o nosso próprio comportamento acaba revelando os nossos segredos. Porque nós produzimos, não tem como a gente esconder. Nós sempre vamos produzir aquilo que verdadeiramente nós somos na nossa essência. Então o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Reconhecer que a gente precisa de lavar a alma, tirar as impurezas, tirar as coisas erradas dentro de nós. O segundo passo que nós falamos ontem é experimentar o poder da misericórdia de Cristo. É saber que, mesmo diante das nossas limitações, a misericórdia do Senhor é sobre nós. Diz a palavra em 1 Timóteo 1, 13 e 14. A mim, que anteriormente fui blasfemo, Paulo dizendo da vida passada dele, perseguidor e insolente. Olha o reconhecimento. Eu que fui blasfemo, eu que fui perseguidor, eu que fui insolente. Ele diz, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ou seja, independente de quem você foi no passado, independente do que você viveu, independente dos seus comportamentos, independente do reconhecimento das coisas que estão dentro de você, que você reconheceu, que você colocou diante do Senhor, a misericórdia do Senhor querendo te colocar, querendo entregar para você novas possibilidades. Possibilidades de se tornar uma pessoa melhor. Possibilidades de ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, alguém melhor.
Paulo vai falar também para nós em Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo abrindo o seu coração para dizer que, mesmo diante das suas limitações, Cristo o encontrou e usou da sua misericórdia. E eu quero ir para uma outra vertente hoje, trazer um outro ponto, uma outra decisão. Vocês estão muito parados hoje, ninguém está escrevendo nada, ninguém está concordando com nada, ninguém está dizendo nada. Por favor, movimenta aí, acorda aí, desperta aí e preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. O terceiro ponto, a terceira decisão a ser tomada: trate as pessoas com amor e graça. Pastor, como eu posso tratar as pessoas com amor e graça? Se eu fui ferido, fui rejeitado, há sempre uma oportunidade de ser trabalhado pelo Senhor para que aquilo que você está recebendo dele, de Deus, você replique aquilo que precisa ser replicado. Você replica aquilo que Deus fez na sua vida. Vejam que Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz, Colossenses 3, 13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui entra a oportunidade de você fazer para os outros aquilo que Deus fez em você. Como perdão, como te amar, como lhe dar a oportunidade. Eu conheço pessoas que se dizem evangélicas, que se você errar com ela risca você do livro da vida dela. Como? Como, querido? Aquela pessoa que você tirou da sua vida pode não servir para você hoje. Mas amanhã você não sabe. Você não sabe o dia de amanhã. No dia de amanhã, Deus pode levantar essa pessoa para ser um instrumento dele para te abençoar. Não descarte pessoas. Ajude pessoas. A Bíblia manda a gente suportar uns aos outros. Ser instrumento do amor e da graça é dar oportunidades a quem te feriu, a quem te magoou. Quem não fez? Quem não fez? Quem não errou? Todos nós erramos. Então não descarte pessoas. Eu sempre falo que nós não devemos ser barreiras, mas nós devemos ser pontes. Jesus foi a ponte que nos aproximou do Pai através do seu sacrifício, através da sua entrega. É isso que Ele espera de mim e é isso que Ele espera de você. Que você também seja essa ponte. Porque hoje você não precisa dessa pessoa. Amanhã ela pode ser a peça-chave diante daquilo que precisa acontecer na sua vida. Então não descarte pessoas. A palavra está dizendo aqui, suportem uns aos outros. Mas como eu posso suportar isso? Como eu posso suportar? Amando como Deus amou. Não da maneira como a gente ama, mas amando como Deus. E na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos inspira a perdoar as nossas, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como, da maneira como o Pai perdoou, dessa mesma maneira que o Pai nos perdoou, assim vamos perdoar os nossos devedores. Da mesma maneira. Da mesma maneira que o Pai fez na minha vida,
eu farei na vida dos outros. Queridos, escreva isso que eu quero dizer para você. O amor, ele faz você tocar o céu vivendo aqui na terra. Escreva isso. O amor faz você tocar o céu vivendo aqui na terra. Porque você se torna um instrumento de Deus aqui. Você recebe dele e passa por aqui. Michelangelo, ele traz uma frase bem interessante em uma das suas citações. Ele diz: o amor é a asa veloz que Deus deu à sua alma para que ela voe até o céu. Veja isso. Frase de Michelangelo. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Tremendo, não? Isso vai tornar a sua alma leve, perdoar, restituir, liberar o ofensor, ao invés de viver desejando vingança. É triste você ouvir dos lábios de uma pessoa desejo de vingança, desejo que ela quebre a cabeça. O maior nível de um cristão autêntico é ele não pagar o mal com o mal. Ele amar aquele que o feriu. Ele perdoar aquele que o feriu. Isso é viver na graça e viver no amor. Isso é vencer o mal com o bem. O mal não vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Eu repito, o mal não vence o mal. Mas o bem, esse sim, vence o mal. Nosso tempo aqui já está vencido. A gente continua amanhã. E eu pergunto para você que está aqui: continuamos esse tema amanhã ou vocês querem outro tema, outra temática, outras decisões que precisamos tomar? Diga para mim aí. Continuamos amanhã no mesmo tema? Nós já estamos aqui com quase 1 hora de live. De nada, Lúcia, é um prazer estar aqui ministrando para vocês. Continua o mesmo tema? Então, amanhã eu espero por você e convide alguém, encontre um amigo, manda mensagem, diz: amiga, entra aqui no Instagram do pastor, siga o pastor aqui. Torçamos para que hoje a gente consiga salvar essa bendita live, que a gente consiga liberar essa live, porque essas 2 últimas eu não tenho conseguido salvar. Em nome de Jesus, não sei o que está acontecendo. Aí alguém diz para mim: pode ser a internet. Eu estou do lado aqui do modem da minha casa, estou aqui bem do lado, e não é isso. Então amanhã a gente continua. Dá um print aí, não sei se ela vai ficar salva. Dá um print aí na tela, marque alguém, chame alguém. E obrigado pela companhia. Deus te abençoe. Um dia maravilhoso, e que a sua mão seja as mãos do Senhor por onde você passar. Que você seja abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que você seja um instrumento de amor por onde você passar. É difícil perdoar? É. Mas Jesus aí está com você e Ele te ajuda. Ele te ajuda. Um beijo no coração. Fique na paz. Deus te abençoe. E até amanhã, 6h30, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.